Entre os inúmeros casos investigados pelos Warrens, o caso de Annabelle é um dos mais icônicos e aterrorizantes. Uma simples boneca de pano que abrigava um espírito maligno. God does not allow a child spirit to go into a doll. This was a devil, a demon, inside the doll. Trazendo terror e perigo a todos ao seu redor. Hoje ela está trancada em uma caixa de vidro no Museu Oculto dos Warrens, com um aviso claro: não abra. Annabelle é uma das figuras mais perturbadoras do mundo paranormal. A boneca, uma Hagrid aparentemente inofensiva, tornou-se o centro de um dos casos mais assustadores investigados por Ed e Lorraine Warren. Verdades ocultas. O legado dos Warrens não se limitou aos arquivos de casos reais. Suas histórias ganharam vida no cinema e começaram com Invocação do Mal em 2013, dirigido por James Wan. O sucesso foi instantâneo, gerando uma franquia de filmes que continua a aterrorizar audiências em todo o mundo, que inclui Annabelle, A Freira, entre outros. Estes são apenas alguns dos filmes que expandem o universo sombrio dos Warrens. Mas qual é a verdadeira história por trás da boneca que inspirou tantos pesadelos? Em 1970, duas jovens estudantes de enfermagem, Donna e Andy, moravam juntas em um pequeno apartamento em Hartford, Connecticut. Como presente, Donna recebeu de sua mãe uma antiga boneca de pano chamada Hagrid, que foi criada por Johnny Gruelle, um cartunista e ilustrador americano. Era uma boneca de pano simples com cabelo ruivo e nariz triangular, inspirada em uma boneca velha que sua filha Marcella encontrou no sótão da casa de seus avós. Johnny Gruelle deu vida à boneca, transformando-a em um personagem de suas histórias infantis. Hagrid se tornou uma figura amada, conhecida por seu coração bondoso e espírito alegre. A boneca de pano macio e com um rosto sorridente rapidamente capturou a imaginação de crianças e pais em todo o país. A história de Hagrid, no entanto, tem um lado trágico. Marcella Gruelle, a filha de Johnny, adoeceu. Infelizmente, ela desenvolveu complicações que levaram à sua morte prematura em 1915 aos 13 anos de idade. A perda de Marcella foi devastadora para Johnny Gruelle. Em memória de sua filha, ele decidiu lançar oficialmente a boneca Hagrid junto com uma série de livros de histórias em 1918. As histórias de Hagrid eram cheias de aventuras e moralidades, refletindo o amor e o carinho que Johnny tinha por Marcella. Hagrid rapidamente se tornou uma das bonecas mais populares da América. As histórias que acompanhavam a boneca eram bem recebidas, e Hagrid se tornou um símbolo de inocência e felicidade na infância. O sucesso da boneca levou à criação de seu irmão Hagrid Andy em 1920. A simplicidade e o charme das histórias de Hagrid, junto com sua aparência amigável, garantiram que a boneca permanecesse popular por muitas gerações. Mesmo após a morte de Johnny Gruelle em 1938, a boneca Hagrid continuou a ser um ícone cultural, representando a nostalgia de uma infância despreocupada. Foi somente em 1970 que esta boneca ganhou uma nova e assustadora reputação. A boneca dada a Donna, estudante de enfermagem, era uma das muitas Hagrids fabricadas, mas a entidade que se apossou dela transformou um símbolo de inocência em um ícone de terror. Logo após receberem a boneca, Donna e Andy começaram a notar coisas estranhas. A boneca parecia se mover sozinha, aparecendo em diferentes posições e locais pela casa. Inicialmente elas pensaram que era sua imaginação, mas a situação começou a se tornar mais frequente e logo ficou claro que algo sinistro estava acontecendo. A boneca parecia ter uma energia sombria ao seu redor. Ela era encontrada em posições diferentes e até mesmo em cômodos diferentes da casa, apesar de ser deixada em um local específico. Donna e Andy começaram a encontrar mensagens escritas em pedaços de papel que não estavam lá antes. O mais perturbador foi quando encontraram sangue fresco na mão da boneca. Não havia explicação lógica para esses fenômenos, o que as deixou cada vez mais apreensivas. Assustadas, elas decidiram buscar ajuda. Elas entraram em contato com um médium especialista em fenômenos paranormais que afirmou que o espírito na boneca chamava-se Annabelle Higgins, uma menina que havia morrido tragicamente no local onde o apartamento que elas moravam foi construído. O espírito pediu permissão para ficar na boneca e as jovens comovidas permitiram. Mas essa decisão se mostrou desastrosa. A partir desse momento, os eventos se tornaram ainda mais violentos. O namorado de Donna foi atacado por uma força invisível e encontrou marcas de garras em seu peito. As meninas, desesperadas, decidiram chamar um sacerdote que as colocou em contato com Ed e Lorraine Warren. Chegando no local, eles rapidamente identificaram que não era a boneca em si que estava possuída, mas sim uma entidade demoníaca que buscava influenciar e atormentar Donna e Andy. Eles aconselharam que a boneca fosse removida imediatamente da casa das estudantes para evitar mais incidentes. This here scares me. This one right here, Ed. The Raggedy Ann doll. Yes, that's probably the worst thing we have in this whole museum. That Raggedy Ann doll was given to a nurse
in 1970 by her mother as a Christmas present. But then she started taking it to the breakfast nook where the arms one morning went onto the table. So they held a seance that night. That was the beginning of many seances with this doll. They would come home at night, and the woman had told them, the medium, that there was a spirit of a 6-year-old child in the doll by the name of Annabelle, who had been killed. Well, there was such a child, but God does not allow a child's spirit to go into a doll. This was a devil, a demon, inside the doll, which was impersonating the spirit of a child. Well, they treated it like it was a child. They got extra clothing, and they got different types of bracelets and things for it, just treating it like a little girl. They would take it for rides. But then they started to become frightened when things were happening in the house, sounds, knockings, rappings, whispering. And then they would take the doll and put it on the bedroom, in the bed, and they'd leave it there. They'd come home after midnight, the 2 girls, open up the door, and this doll would be standing there waiting for them. Now that doll can't stand. You can see it has very flimsy legs, but I've seen it stand. Now these are all the diabolical manifestations that we look for. One of the fiancés of one of the girls said, "Get rid of the doll, burn it, throw it away." He wanted to get rid of that doll. He fell asleep one Saturday afternoon. Yep. All of a sudden he woke up with a start. He was sweating. He said, "My God," he said, "what a nightmare I just had. I dreamt that Annabelle there was strangling me, and he had marks on his throat. Was it psychosomatic?" Well, he walks over to the doll, he picks it up, and looks at it, and throws it right across the room. "You're nothing but a rag doll. You couldn't hurt anyone." With that, 7 slashes appeared on his body, 4 in the chest and 3 on the stomach. The blood came right through his shirt. Wow. Now they were all frightened. Things were flying around the room. They called the High Episcopal Canon in Hartford. He called Father Richard Nolan. Father Nolan called us. We went to the house. Exorcism was performed immediately in the home and over the people. You do never challenge devils. Don't mess with the devil, that's No. for sure, huh? Ed e Lorraine realizaram uma série de rituais de exorcismo e decidiram remover Hegedin do apartamento de Dona Angie e levá-la para seu museu oculto, onde poderia ser mantida em segurança evitando que mais danos ocorressem. Porém, o transporte da boneca para o museu foi uma jornada cheia de eventos perturbadores. Ed e Lorraine Warren colocaram Hegedin no banco de trás de seu carro e imediatamente começaram a notar fenômenos estranhos. O carro começou a apresentar problemas inexplicáveis, incluindo falhas no motor e no sistema de direção. Enquanto dirigiam pelas estradas sinuosas, o carro dos Warrens parecia ter uma mente própria. Ed relatou que o carro falhava constantemente, o motor parava e os freios falhavam, quase causando vários acidentes. Foi então que Ed e Lorraine começaram a suspeitar que a presença de Hegedin estava influenciando o veículo. Reconhecendo o perigo, Ed parou o carro e aspergiu a boneca com água benta enquanto recitava orações de proteção. Após essa intervenção, os problemas mecânicos pararam, permitindo que os Warrens completassem a viagem até sua casa em Monroe. Quando finalmente chegaram, Ed e Lorraine colocaram a boneca Hegedin em uma caixa de vidro especialmente construída. A caixa foi selada e abençoada, com uma placa de advertência que dizia: "Aviso, definitivamente, não abra". Esta medida foi tomada para conter a energia negativa da boneca e prevenir futuros incidentes. A boneca está protegida por rituais sagrados, mas ainda emite uma presença perturbadora. Desde então, a boneca Hegedin permanece trancada nesta caixa de vidro no museu que fica no porão da casa dos Warrens. Ela é considerada extremamente perigosa e deve ser tratada com extrema cautela. Mesmo após estar trancada no museu, Hegedin continuou a ser uma fonte de atividade paranormal. Vários visitantes relataram sentir uma presença maligna perto da caixa e alguns até sofreram acidentes após desrespeitarem as advertências dos Warrens. Desde a morte do casal, Tony Spera, genro dos Warrens e atual curador do Museu Oculto, mantém a caixa de Annabelle sob estrita vigilância. A história e os eventos que ocorreram durante seu transporte para o Museu Oculto dos Warrens são um testemunho do poder das forças paranormais que podem residir em um objeto aparentemente inofensivo. A história da boneca Hegedin é uma jornada que vai da inocência à infâmia. Annabelle, como ficou conhecida, é um lembrete de como objetos do cotidiano podem ser envolvidos em fenômenos paranormais, transformando algo tão simples quanto uma boneca de pano em um foco de medo e mistério. A verdade aguarda, e estamos prontos para compartilhá-la com você. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal.
Aproveite para assistir este vídeo que está aparecendo na tela e continuar a explorar o desconhecido, descobrindo o que mais o universo sobrenatural dos Warren tem a nos revelar. Não se esqueça de ativar as notificações e te espero semana que vem para continuarmos a desvendar juntos as verdades ocultas sobre nossa existência.